para compreendermos a Tua palavra. Como diz a Escritura, guardei a Tua palavra no meu coração para não pecar contra Ti. Quanto mais aprendermos e praticarmos a Tua palavra, mais perto de Ti nós estaremos, mais limpos estarão os nossos ouvidos de ouvir a Tua voz, mais limpos os nossos lábios de falar a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 7, parando no versículo 25. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 7, a partir do versículo 25. O apóstolo Paulo tratou no capítulo 7 sobre os casados, aqueles que, aos casais cristãos, aos casais cujo cônjuge ainda não era cristão. Agora ele vai tratar dos que ainda não casaram, dos vírgenes. Claro que a gente não vai perguntar quem é virgem, diga glória a Deus, de jeito nenhum, verdade? Mas pode se sentar. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo número 7, a partir do verso 25, diz: a propósito das pessoas virgens, não tenho preceito do Senhor, dou, porém, um conselho, como homem que pela misericórdia do Senhor é digno de confiança. Julgo que essa condição é boa, por causa das angústias presentes. Sim, é bom ao homem ficar assim. Estais ligado à mulher, não procure romper o vínculo. Não está ligado à mulher, não procures mulher. Todavia, se te casares, não pecas. E se a virgem se casar, não pecará. Mas estas pessoas terão tribulações na carne, e eu vou-las desejaria poupar. Então a gente já entendeu, quarta-feira passada, que Paulo, ele dá essas palavras com o pensamento da iminência da volta de Jesus. Paulo fala essas coisas baseado no pensamento que não vamos perder tempo, vamos fazer o evangelho avançar, vamos nos reter das distrações desta vida, porque Jesus está na iminência de voltar e pode ser amanhã. Então, baseado nesse pensamento, Paulo disse: quem está casado não se separe, quem não está casado com ninguém não procure casamento, porque eu queria vos evitar tribulações na carne. Que tribulações são essas? A gente falou que... Deixa eu ler o comentário aqui, ó. Não, outra coisa. A gente falou que essas tribulações na carne são as dívidas conjugais que vocês têm um com o outro, as preocupações conjugais que vocês têm uns com o outro. Paulo estava dizendo que naquele momento
no pensamento da eminência, Jesus pode voltar amanhã, essas preocupações poderiam fazer com que vocês sofressem, se ficassem dependendo da atenção um do outro, né? Podia vir uma perseguição, podia vir a fome, a nudez, o perigo, a espada. A obra missionária exigia muito deles em um tempo em que falar de Jesus poderia significar uma sentença de morte. Então, eu queria vos evitar tribulações na carne, ou seja, ele queria evitar que um ficasse demasiadamente preocupado com o outro a ponto de não prestarem atenção na urgência da mensagem do Evangelho. Versículo 29. Eis que vos digo, irmãos, o tempo se faz curto. Esta palavra, o tempo se faz curto, já está explicando o que a gente está falando, mas olha só interessante, o tempo, né? O tempo. Paulo está dizendo que o tempo está ficando curto, né? Tem um versículo que diz, né? Aqueles dias foram abreviados para que os escolhidos não se perdessem. Mas a visão de Paulo é assim: o tempo está ficando curto. Só que Paulo, esse termo técnico que Paulo usa de tempo curto, é das suas viagens, das suas navegações, né? E aí eu fiz um comentário aqui, que o termo técnico de navegação, literalmente, o tempo dobrou suas velas, ou seja, o tempo se faz curto, era uma linguagem daquelas pessoas que navegavam naquela época, que significa o termo, o tempo dobrou as suas velas, ou seja, qualquer que seja um intervalo entre o momento presente e a vinda de Jesus, perde a importância dado no Cristo ressuscitado, o mundo vindouro já está presente. Então, Paulo usa uma linguagem muito falada naquela época de quem velejava, ou seja, quando eles queriam acelerar, chegar mais rápido, eles usavam esse termo desta palavra, o tempo dobrou as suas velas, né? Então, Paulo usou esse termo, o tempo se faz curto. Resta, pois, que aqueles que têm esposa, seja como se não tivessem, aqueles que choram, como se não chorassem, aqueles que regozijam, como se não regozijassem, aqueles que compram, como se não possuíssem, aqueles que usam deste mundo, como se de fato não usassem. Está vendo a urgência com que Paulo está anunciando? Ele está dizendo que aqueles que possuem, como se não possuíssem, ou seja, façam com que a sua vivência, façam com que as suas preocupações, aquilo que você possui, como se vocês não a tivessem, no sentido que Paulo não está sendo indiferente, né, dizendo que vai atrapalhar. Paulo está dizendo que você tem as coisas, mas como se elas não te possuíssem, fazendo com que as preocupações não venham tomar o seu tempo precioso. Tanto que a continuação já vai explicar. Pois passa a figura deste mundo, e eu quisera que estivesseis isentos de preocupações. Então o que Paulo está dizendo é que, mesmo casado, mesmo possuindo coisas, mesmo comprando, que a atitude naquele tempo seja o máximo, como se essas coisas
você não deixasse com que elas te causassem preocupações no nível de te prender e de te impedir de fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Por isso ele diz: eu quisera que estivesse isento de preocupações. Quem não tem, 32 em diante, quem não tem esposa, cuida das coisas do Senhor e do modo como vai agradar o Senhor. Quem tem esposa, cuida das coisas deste mundo e de como vai agradar a esposa. E fica dividido. Esse fica dividido é tão interessante, né? Quem é casado entende bem esse negócio, né? Fica dividido. Por quê? Porque às vezes, né, vocês já não podem mais tomar, né, decisões sozinhos. Já é uma coisa que é uma opinião, não sei como a maioria pensa, mas, por exemplo, o marido trabalha, a esposa fica em casa. Ele não pode pensar que o dinheiro que ele trabalha é só dele. Você acha que ela está em casa fazendo o quê? Você não possui mais coisas individuais, né? Vocês possuem coisas em comum. Então, Paulo está dizendo: quem tem esposa, a parte do estar dividido, é porque, vamos supor, às vezes vamos colocar hoje, né, lá eu não sei os problemas, mas hoje, né, vamos supor, o marido quer ir para o encontro com Deus, e naquela data a esposa estava programando uma viagem para Acapulco. Eu não sei por que eu pensei em Acapulco. Né? Mas geralmente ela pensa aqui no Brasil, né? Lá no Rio, como é que é o nome dela? Cabo Frio, Poço de Galinha, só falando o nome de lugares que eu nunca fui na vida, né? Então, aí vamos supor, você fica dividido, que se dependesse de você, ela estava no encontro com Deus, se dependesse dela, ela estava nas Bahamas. E aí você, né, pelo orçamento, é melhor a gente ir no encontro com Deus, né? Então, Paulo, aí o que acontece? Vai ver que se é uma coisa tanto que ela queria, talvez ela até acabou indo com você nesse encontro, mas não com aquela emoção toda que você está. Talvez ela estaria mais empolgada em outro lugar. Então, é basicamente nesse sentido. Essas seriam coisas que nos dividiria hoje. Na época de Paulo, lá os casais poderiam estar divididos entre outras coisas. Da mesma forma, a mulher não casada e a virgem cuida das coisas do Senhor, a fim de serem santas de corpo e espírito. Mas a mulher casada cuida das coisas deste mundo e procura agradar ao marido. Digo-vos isto em vosso próprio interesse, não para vos armar cilada, mas para que façais o que é digno e possais permanecer junto ao Senhor sem distração, né? Paulo lida essas coisinhas como distrações, não é? Alguma pergunta? Não é todo lugar que você vai que alguém dê oportunidade de você perguntar. Eu dou. Como? Ah, recém-casado. Isso aí me lembrou, eu volto a você. Não, isso aí me lembrou, eu lembrei de um casal que é recém-casado, aí um dia depois da lua de mel ele já voltou para a igreja, aí falou: olha, mas eu nem comecei o açaí com limão e você já quer voltar às atividades, né? Então, isso aí, né? Assim, as pessoas, em vez de recém-casado ainda, né? Em vez de aproveitar, o cara já estava querendo pregar todo dia, atender a agenda. Está gravado.
É quase meio que um psicólogo aqui, eu teria que fazer um trabalho psicólogo. Isso aí já é um sinal de insegurança, né? Preocupada com as outras irmãs, é um sinal de insegurança. É porque o estado de insegurança, ele tem raiz em alguma coisa, né? Ele tem um currículo. Tem que deixar o espaço, no caso, casou, já sabia que é um espaço do casamento, um espaço para Deus, deixa para a frente a tudo. Então, se Deus está fazendo de tudo, não pode ter essa divisão de casou, não vou. O ministério dele é esse, na verdade, já conheceu, então, está no altar o tempo inteiro, então. Mas isso é muito importante. Por quê? Por que é importante? Porque se as coisas não forem resolvidas agora, já são pré-candidatos, né, Mas acontece nas melhores famílias. Quer ver? Quer ver? Olha só, eu ia falar um caso, a maioria desses pregadores que alcançaram um pouco de status, a maioria não está mais no primeiro casamento. E aí eu lembro de um pastor que a própria esposa dele fez um vídeo e disse que separou dele porque ele viajava muito nas pregações dele. O que não é verdade. Por quê? Porque, primeiro, ele já alcançou um status, então ele não viaja sozinho. A igreja paga a passagem do marido e da esposa. Então não era o motivo de ausência, pois ela sempre estava com ele. Segundo, se os dois se casaram e já estavam nessa visão, eles estão fazendo a obra de Deus juntos. Né? Então, é claro, eles estão sempre viajando, estão sempre em hotéis, eles estão se aproveitando, mas claro que não é uma férias, nem você está em um lugar com a cabeça longe dessas coisas. É claro que em nenhum momento na Bíblia existe uma cláusula: se o seu marido pregar muito, você pode se separar dela; se a sua esposa não te acompanha, você pode se separar dela. Entendeu? Não existe essa cláusula. É um negócio que você abraçou, que você já sabia que estava caminhando para aquele tipo de coisa. Porém, esse caso que eu estou falando, particularmente, ela falou que se separou porque ele viajava muito e não dava atenção, mas nós que sabemos a história do cara, a história não foi essa. Ela não quis comprometer a vida de farra, de droga que ele vivia, e ela não suportou mais, para não queimar o filme dele, para as pessoas que não conhecem ele, falou que era por causa disso. E a gente sabe que isso não é motivo para ninguém se separar de ninguém. Então a gente já sabe que tem coisa por trás disso. Então é por isso que eu estou falando que se já está dando sinais de futuros problemas, é um mal que tem que ser cortado na raiz, agora, quando está crescendo, quando está nascendo, né? E ele tem que ter essa consciência, assim como ela. Um exemplo, irmãos, quando você se relaciona com um obreiro, pode ser diácono, quem for, um obreiro é um futuro pretendente a subir os degraus ministeriais. Quem se relaciona com um obreiro já tem que pensar: eu posso ser futuramente a esposa de um pastor. Então você já olha a vida da esposa de um pastor e vê o obreiro que você está namorando e olha onde você vai amarrar o seu jegue, né? Olha onde você pode acabar parando. Então, assim, aí se você está com uma pessoa que tem um ministério ativo e você se encantou a ponto de se relacionar e casar, você não vai puxar ele para baixo, você não vai matar aquela pessoa.
Agora também ele tem que entender que você aceitar se relacionar com uma pessoa que também já tem funções ministeriais, é muito mais fácil aquela pessoa entender. Agora, se você se relacionou com uma pessoa, estou dando um exemplo, né? Não estou falando, estou dando um exemplo. Se você se relacionou com uma pessoa que gostou de você, te achou bonito, que você prega bem, e aí uma pessoa que simplesmente senta no banco, é da igreja, é bonitinha, mas ela não tem nenhum traquejo ministerial. E aí o que acontece? Quando acabou a lua de mel, no seu primeiro compromisso ela já vai falar. Ela já vai, nossa, quer dizer que era assim? Como assim quer dizer que era assim? Então, por isso que eu estou dizendo, a gente tem que rever o que eu chamo de currículo. Qual era a nossa pretensão antes de? Para agora estar fazendo um novo currículo. Na minha linguagem, né? Eles têm que fazer um novo currículo daqui para frente. Ora, antes da gente... você está dizendo se os dois tivessem. Se fosse o contrário, é ele que ia atrás dela. Agora, eu já estou colocando uma situação mais difícil. Se os dois têm compromisso, quem vai acompanhar quem? Aí que já é mais difícil. Entendeu? É complicado. É a melhor forma. Porque se não sentar e conversar, futuramente vai sentar e conversar outras coisas de outro jeito. Então, até porque é melhor sentar e conversar, porque quanto mais você vai errando daqui para frente, já que você é uma pessoa, que você sai, que você prega, as pessoas te conhecem, quanto menos você errar, mais você vai continuar fazendo o que você está fazendo. Quanto mais você errar, mais você não vai fazer nada em lugar nenhum. Então, é bom agora tá no início, é bom refazer um currículo, né? Tinham currículos de solteiros que tiveram um conflito quando se casaram, agora é só refazer juntos um currículo de casamento. Para onde é? Distração, é isso aí. 36. Se alguém julga agir de modo inconveniente com a sua virgem, aqui do 36 em diante tem dois tipos de pensamento. Alguns pensam que Paulo está falando do pai, se vai liberar ou não a filha virgem para casar. Outros pensam que Paulo está falando do noivo, que está noivo, se vai querer continuar mantendo a sua virgem sem casar com ela, ou se ele vai dar continuidade e se casar mesmo. Se alguém julga agir, são dois pensamentos defendidos, e eu não vou defender o pensamento de ninguém. Então a gente vai analisar. Se alguém julga agir de modo inconveniente para com a sua virgem, deixando-a passar da flor da idade, e que, portanto, deve casá-la, faça o que quiser, não peca. Eu creio que tem uma versão que vai do 36 em diante. O 36? Isso. Se o rapaz sente que assim não está agindo certo com a sua noiva e acha que a sua paixão por ela ainda é muito forte e que deve casar, então que casem. Não existe pecado nisso, mas se pelo contrário o rapaz não se sente na obrigação de casar, se está mesmo resolvido a ficar solteiro e se é capaz de dominar sua vontade e já resolveu o que deve fazer, então faz bem e não casar com a moça. Assim que casar faz bem, mas quem não casar faz melhor ainda. Amém. Então, você vê que ali já coloca o personagem não como pai, mas como noivo. É o que geralmente a gente pensa mesmo. Aqui você viu que já não dá uma definição. Se alguém julga agir de modo inconveniente para com a sua virgem, deixando-a passar da flor da idade, e portanto
e que, portanto, deve casá-la, faça como quiser, não peca, que se realize o casamento. Mas aquele que no seu coração tomou firme o propósito sem coação e no pleno uso da própria vontade, e em seu íntimo decidiu conservar a sua virgem, esse procede bem. Portanto, procede bem aquele que casa a sua virgem, e aquele que não a casa procede melhor ainda, né? Aí ficou uma forma, já põe o noivo como a pessoa que está nessa indecisão para decidir. A mulher está ligada ao marido por tanto tempo quanto ele vive. Se o marido morre, está livre para esposar quem ela quiser. No Senhor. Hã? No Senhor. Eu não sei como é que ainda fica gente perguntando: pastor, posso namorar o irmão? Ele ainda não é crente. Não lê Bíblia não, filha. Paulo disse: no Senhor. É por isso que, lembra, no início eu critiquei uma revista famosa de escola bíblica dominical que estava dizendo que na igreja primitiva as mulheres casavam com homens não crentes e para enchendo a igreja e ganhando. Primeiro que a Bíblia não dá nem vazão para esse tipo de possibilidade. Então nunca que elas iam fazer o que a Bíblia proíbe de fazer. Nunca, né? Tanto que na revista ele nem apresentou da onde ele tirou a fonte daquela informação, porque deve ter tirado da cabeça dele mesmo, né? Então, crente se relaciona com crente, né? É claro que agora vai saber quem é o male-male e aquele que, né? Gente, como tem gente que é uma bênção antes do relacionamento, sério mesmo? Como tem gente que é uma bênção antes do relacionamento, né? E como tem gente que se apaga, né, depois, muito pelo contrário, a pessoa, não, agora com um companheiro e uma companheira, Jesus, espere por mim que você vai ver o que vai acontecer. Aí Jesus, esperando, não aconteceu nada. Não aconteceu nada. Talvez pressionou tanto Jesus para o negócio acontecer que Jesus ainda foi uma expectativa. Não, agora ela vai ser crente. Agora vai ser crente, porque do jeito que ela falou, né, se o problema era esse, agora ela vai. E não foi. Né? Como tem gente, o que tem de tragédia, nossa. Tem. Eu conheci uma irmã. Que ela estava doida para casar. Tomara que ela não esteja assistindo. Ela estava doida para casar. E aí a igreja fica querendo: nossa, você está com 27 anos e não casou ainda não, né? Aí a igreja fica naquele negócio, mas nunca leu Paulo, né? E aí, mas aí a pessoa fica aí querendo, doida para casar, está com 27 anos, não é aquela pessoa de capital estético elevado, se é que você me entende. Né? Mas todo mundo consegue. Às vezes você vê debaixo da ponte de um morador de rua, todos felizes para sempre lá. Todo mundo consegue, não tem esse negócio não. Né? E aí o que acontece? Ela achou que Jesus estava demorando demais. E aí, quando Jesus demora demais, aquele que sorri para você é de Deus, né? Aquele que entrar na porta da igreja hoje, aí quem entra é o casado. Não, Jesus é o segundo, né? Esse aí. Aí entra o mais ou menos, não, Jesus, você errou, né? É o terceiro, né? Jesus, poxa, você também. E aí o que acontece? Eu creio que ele era crente, foi o que ela disse, ele era crente. Era baiano, tanto que ela casou e não sei se encontrou numa viagem pela Bahia, Deus não deixa ela ouvir essa mensagem. E aí, casou, resolveu o sonho da vida, o sonho de toda mulher ter um filho, aí teve um filho. Aí o menino desviou e foi pro bar beber.
E aí ela, não vou aceitar isso não. Se separou dele e voltou para a casa do pai com a criança. Eu falei, onde você achou isso na Bíblia, que era para você voltar para a casa do seu pai com a criança? É para você ganhar o teu marido, para você continuar lá pagando o preço para ele sair da bebida. É para você continuar lá casada com ele, suportando a prova que você abraçou. Onde que a Bíblia está dizendo que agora que ele não é mais crente, você tem que correr e tem que largar o casamento? Você está entendendo? Está entendendo? Aonde está na Bíblia até que seja crente? Isso é coisa de carteirinha de membro, né? A carteirinha só presta enquanto você é crente, né? O que está na carteirinha, ó, deixou de cumprir a palavra de Deus, isso aí não vale nada, né? Serve como uma carteirinha de obreiro pastoral, só presta a carteirinha, só tem valor se você é crente, se anda nos caminhos do Senhor. Então parece que a pessoa, né, até que a morte nos separe, um negócio virou até que o amor acabe, ou até que vai para o bar beber. É porque não existe esse negócio. Você casou com a pessoa, entenda uma coisa: se a pessoa desviar, se a pessoa fazer o que for, não é para separar. Não está escrito isso em lugar nenhum. Entendeu? Você tem que continuar torcendo para que aquela pessoa continue crente em Jesus. Se ela não continuar, casado você estará. Né? Então não tem nenhum conselho aqui, né? Tanto que no quarta-feira passada, Paulo, ele deu uma cláusula de divórcio àquele cujo o cônjuge não é crente, se aceitou e ele não é, né? Agora os dois são, e aí se um desviou, Paulo não dá, nem Paulo, nem Jesus, nem ninguém, na verdade, dá essa condição não, né? Já imaginou? A pessoa desviou, você vai desfazer a família então? Aí a gente pega um casal, aí por isso que os ímpios estão dando uma surra na gente. Eu pego um casal de ímpio com 50 anos de casado, aí você pega os crentes que não aguentam ficar 2, 3, 4 anos casados. Pergunta, irmão? No altar, na hora de casar, alguém lê um versículo lá, ó, vocês fiquem casados até que um ou outro desvie, aí vocês estão livres. Nunca ouvi ninguém, nenhum padre, nenhum pastor, nem ninguém falar uma coisa dessa. Pois é, mas ela na cabeça dela, meu marido foi pro bar tomar cachaça, essa não era a vida que eu esperava, que ele seria crente até a vinda de Jesus. Pois é, mas você casou, tia. Você casou. E o que acontece? Aí vai começar um círculo, né? Vai começar a querer outro, aí vai que esse desvia também, vai... Quando Jesus voltar, Jesus vai falar, tiveste 5 maridos e o que tem agora não é teu. Essa foi engraçada. Mas irmão, por que você acha que Paulo está dando esses conselhos? Paulo está falando isso, Paulo está falando, você está com sua esposa, você está casado, vocês estão fazendo a obra de Deus, e Paulo está falando, agora ela vai pegar, ele vai desviar, ou ele vai desviar, e aí vocês vão ficar numa tribulação e não sei o que. E Paulo, eu queria evitá-los de preocupações. Claro que Paulo fala isso na iminência de como se Jesus fosse voltar amanhã. Já que Jesus pode não voltar amanhã, é você que tem que pagar o preço por um ou pelo outro até Jesus voltar. Até Jesus voltar. Você tem que estar disposto. Já que você não amou tanto na hora de casar, você não era o amor da tua vida, não botou relacionamento sério no Facebook para 5 milhões de pessoas, 5 mil pessoas ver, né? E agora tem essa questão não, né? Perguntas? Tem o programa, né, Casados para Sempre, aqui também, né? Então, a palavra já diz, ó, não é o que é o programa não, é a Bíblia, Casados para Sempre. Que bênção, que bênção. Irmãos, por que isso é importante tomar tempo? Que atualmente, irmão, a gente está numa onda de divórcio muito grande. Estamos numa onda de divórcio muito grande. Tempo de sodomitas? Todo mundo pegando todo mundo?
uma onda muito grande, tipo assim, não gosto mais de você. Como uma onda, isso aonde? Eu não gosto mais, eu fico tentando procurar, eu não gosto mais de você, porque aí eu também vou querer, ué. O dia que eu não gostar mais, só que eu estou tentando achar e não acho, né? Então eu já penso 10.000 vezes, porque não tem volta, né? Não tem volta. Né? Então a gente fica ali, né? Até você conseguir achar uma cláusula para se livrar quando você viu que o negócio é problema, você fica complicado, né? Aí Paulo diz: eu queria vos evitar algumas tribulações na carne. Onde é que a gente parou aqui, irmão? Já? Está livre para esposar no Senhor. É uma coisa tão simples que não precisa explicar. Quando a Bíblia diz que a mulher ou o marido aceita Jesus e o outro que já está ligado a ela não é crente, é santificado por ela ou por ele. Agora, uma coisa é ser santificado por algo que já está ligado a você. Outra coisa é você estar na presença de Deus e o outro não está. Jesus não considera ele ligado a você. Então ele é ímpio, ele é espiritualmente desprovido, né, da comunhão. Ele é uma pessoa que a Bíblia o considera nas trevas. E aí Jesus diz que semelhança tem a luz com as trevas. Mariana está assim: não, eu pensei que eu ia converter mas agora não dá. Não, porque tem gente que tá doido para ganhar uma alma para Jesus, né? Às vezes a gente pensa, irmão, nossa, a pessoa é tão boa, não rouba, não mata, não cheira, não bebe, só não é crente. Cuidado, pois exatamente, é aí que é o ponto. Só não é crente, aí que é o ponto, né? Mas se não é crente, a pessoa tem a porta aberta a hora que o diabo quiser de usar ela e trocar o caráter dela, trocar a personalidade. Por quê? Porque a pessoa a porta aberta. Sabe o benefício de você ser... Por que Paulo falou: eu vou entregar esse cara na mão de Satanás? Porque eu vou excluir ele da proteção do reino de Deus. Esse é um negócio. Você está dentro, você está protegido. Você está fora, o diabo te pega a hora que ele quiser. É isso que Jesus está falando. Não tem como ter comunhão uma luz querer abraçar alguém que está nas trevas, a não ser que seja... Quer dizer, então vai um conselho, né? Ganhe primeiro para Jesus antes de qualquer coisa. Deixe aquela pessoa um período bem na igreja, até ela entender que não está ali por causa de você. Quando você vê que é crente mesmo, aí vamos ver se quer dar continuidade, né? Pergunta. Casamento é coisa séria, né? Oi? Até o casar é bom, até os padres estão querendo casar. Paulo fala que casar é um dom, solteiro é outro dom. E tem gente que tem o dom de destruir tudo isso. Tem gente que tem o dom de destruir a felicidade do casado e a felicidade do solteiro. É um dom de destruição. Todavia será mais feliz, a meu ver, se ficar como está. Julgo que também eu possuo o Espírito de Deus. Acabou o capítulo 7, acabou o sufoco que nós estávamos passando sobre questões de relacionamento. Teve gente que nem veio para não ouvir o capítulo 7. Não é? Então, o 8 é rápido. O 8 é rápido. Vamos entrar no capítulo 8? O 8 é rápido.
vai falar agora sobre carne sacrificada, as coisas que a gente já estava falando até em Romanos, né? Coisas de capítulo 8. No tocante às carnes sacrificadas a ídolos, entende-se que todos temos a ciência, mas a ciência incha. Aí está a ciência também? E é o amor que edifica. Se alguém julga saber alguma coisa, ainda não sabe como deveria saber. Filosofou bonito, né? Você pensa que você sabe alguma coisa, é aí que você ainda não sabe mesmo, né? Mas se alguém ama a Deus, é conhecido por Deus. É conhecido que está aí? Quem? Mas o amor nos faz progredir na fé. É o 3? Lê aí então. Mas quem ama a Deus é conhecido por ele. Isso. Mas, conseguinte a respeito do consumo das carnes imoladas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo, e que não há outro Deus a não ser o Deus único. Se bem que existam aqueles que são chamados de deuses, quer no céu, quer na terra. E há de fato muitos deuses e muitos senhores. Para nós, contudo, existe um só Deus, o Pai, de quem tudo procede e para o qual caminhamos, e um só Senhor, Jesus Cristo, para quem tudo existe e para quem caminhamos, né? Aí está tudo bem resolvido. O ponto de vista, versículo 7. Mas nem todos têm a ciência. Alguns, habituados até há pouco ao culto aos ídolos. Paulo, então, alguns habituados há pouco ao culto aos ídolos, quer dizer, pessoas que se converteu ontem, mas que semana passada ainda estava cultuando os ídolos, recém-convertidos da idolatria pagã de Corinto. Comem a carne sacrificada, como se fosse realmente oferecida a ídolos. E sua consciência, que é fraca, mancha-se. É assim? Não é um alimento que nos fará comparecer para julgamento diante de Deus. Está vendo? Eles ficaram criticando, mais ou menos assim, vocês comem carne sacrificada aos ídolos, vocês vão para o inferno. Como assim? Não é o alimento que fará com que as pessoas sejam julgadas naquele grande dia. Não é o alimento que nos fará comparecer diante de Deus. Se deixarmos de comer, nada perdemos. Se comermos, nada lucramos, a não ser matar a fome. Tomai cuidado, porém, para que essa vossa liberdade não se torne ocasião de queda para os fracos. Então, Paulo está falando que aquela... Deixa eu dar um contexto histórico de Corinto. É o seguinte: muita carne era oferecida, picanha, porque só se oferece ao seu Deus coisa boa, né? Se trazer carne, também traga carne boa. Não traz muito sal, que ninguém quer sal, irmão. Entendeu? Coisa boa, né? Então, eles iam oferecer aos ídolos as melhores carnes. Quando aquele culto era terminado, comeu, sobrava muita carne. Essa carne do templo que sobrava era vendida nos açougues da cidade de Corinto. Então, os crentes que iam no açougue comprar carne, sempre aparecia um fraco
Você não pode comer a carne do açougue. Você não sabia que semana passada ela estava sendo oferecida a... Não, como é que era lá? Afrodite? Atena? Cavaleiro do Zodíaco? Não, é Afrodite. É a corintianizada. Né? Aí o que acontece? O fraco queria perturbar o forte. O fraco queria perturbar o forte. E aí o forte falava assim: rapaz, vai ler Bíblia, para tomar vergonha, tu aceitou Jesus ontem, porque dá lição de moral para me ensinar como é que é servir a Deus, você é doido. E aí já abatia a fé do fraco, o fraco ficava mais fraco, né? Porque aí Paulo chega e fala: rapaz, se comeu, tanto faz, se não comeu, menos ainda, aquilo ali não tem nada a ver para quem é forte. Mas por causa dos fracos, se alguém te vê sentado à mesa em templo de ídolo, porque podia se comer lá também, a ti que tens a consciência esclarecida, porventura a consciência dele, que é fraco, não será induzida a comer carnes imoladas aos ídolos? Ou seja, o forte comia, sabia que aquilo ali não queria dizer nada, mas o fraco ficava na dúvida. Lembra que é a consciência que nos condena? O fraco, poxa, estou comendo, mas eu acho que eu estou errado. Estou comendo, mas se você acha que está errado, então já está errado. Então, 11. E assim, por causa da tua ciência, perecerá o fraco, esse irmão pelo qual Cristo morreu, pecando assim contra vossos irmãos e ferindo-lhe a consciência, que é fraca, é contra Cristo que pecais. Eis porque se um alimento é ocasião de queda para o meu irmão, para sempre deixarei de comer carne, a fim de que não causar a queda do meu irmão. Lê o 13 aí, é para sempre mesmo? Portanto, se o alimento faz com que o meu irmão peque, nunca mais vou comer a carne, a fim de que eu não seja a causa do pecado dele. Nossa! Tá vendo? Temos que dizer para o Renê, não sei das quantas, que a palavra do Senhor não precisa ser atualizada, ela só precisa ser interpretada. Porque é por causa dessas coisas que querem ficar usando a ocasião. Está vendo? Paulo está nos proibindo todos que por causa do fraco não comamos carne. Pois é. Problema, eu prefiro fazer o fraco ficar forte. Faça o fraco ficar forte. Por quê? Se a gente for ficar... Primeiro que se a gente pegar isso aqui e colocar o pé da letra, tudo que o fraco disser que está errado e não é errado, agora todos nós vamos nos sujeitar. Então o fraco virou pastor. Então o fraco virou o líder da igreja. E não é isso. Eu não sei quem. Eu não sei quem. Isso aqui é o problema do próprio pastor da igreja, que era o próprio fundador, o próprio apóstolo Paulo, que fundou a igreja, ganhou aquelas almas para Jesus e saiu para o campo missionário. E aí quando os problemas apareceram, ele não estava lá presente. Aí teve que ouvir uma carta dos irmãos dizendo que esse monte de problema apareceu dentro da igreja. Porém, os super crentes estavam matando a fé desses novos convertidos. E Paulo deixou uma palavra séria. Já que vocês não conseguem fazer o fraco ficar forte, já que vocês não conseguem viver em paz com os outros irmãos, e eles estão querendo sair da igreja, estão querendo se desviar, então a culpa vai ser de vocês, se vocês não resolverem esse problema com eles. E se o problema for deixar de comer carne, então vocês vão ter que deixar de comer carne. Então veja que Paulo é o fundador e pastor da igreja, então ele falou lá do jeito que ele quis, como autoridade da igreja em Corinto. Se você prestar atenção, a igreja aos romanos teve esse mesmo problema e ele não falou assim. É questão de interpretação, não é questão de atualizar a Bíblia, né? Então, por quê? A comissão de Atos dos Apóstolos, do capítulo 15, Paulo
ficou concordado na primeira convenção da igreja primitiva que aos gentios não colocaremos nenhum peso judaico do qual os nossos pais nos colocaram para nós carregar e não conseguimos carregar. Porém, aos gentios eu peço que se abstenham da prostituição, carne sacrificada a ídolos e imoralidade sexual. Fazendo isso, vocês vão servir bem a Jesus. Então, o que acontece? Paulo, nesse pensamento, ele fala à igreja aos romanos. A igreja aos romanos. Já a igreja de Corinto, ele é pastor. Né? Ele não escreveu. É aquele negócio que a gente está falando, né? Paulo, ele teve muito cuidado quando ele foi falar à igreja aos romanos, que tipo assim, você escreve uma carta, não fala o nome do pastor e ainda fica aconselhando os crentes daquela igreja. Praticamente é o que Paulo fala a carta aos romanos, né? Ele dá instruções. Provavelmente ele passou ali, ganhou pessoas, ele só não foi o fundador. Agora, em Corinto, ele é o fundador, o coautor, o copastor, o pastor, o reverendo, o bispo, ele é o apóstolo, né? Então, ele já lida mais severamente. Se vocês estão fazendo pessoas pela qual Jesus morreu na cruz se desviar, então vocês, mesmo que seja para vocês nem comer mais esse negócio de carne, se vocês não conseguirem resolver o problema, então essa é a solução que eu estou dando para vocês, né? Então foi o que Paulo falou à igreja de Corinto. Aos romanos ele já tratou esse assunto de um jeito diferente, até porque lá eles já estavam mais, o problema concernente à carne não estava desviando os fracos. O problema concernente à carne na igreja dos romanos é que o judeu não come carne impura. Então lá o problema da carne tem a ver com os sacerdotes, aqui o problema da carne tem a ver com os novos convertidos. Terminamos o capítulo 8, mas não terminou o horário do culto. Podemos entrar no capítulo, não tem ninguém dormindo não, né? Nossa, que benção, porque às vezes eu estou pregando, eu vejo gente agora ensinando, estou vendo que vocês querem realmente, presta atenção, isso é uma benção, irmão. A pessoa não dormir no ensinamento. Não fala para ele que só tem forte, porque não tem esse negócio de deixar para fraco na fé, não, que o fraco fica forte, não vai comer. Aqui se deixar, não passa batido nem a bala do Damião e do São Cosme, aqui se na fome aqui traça, se a pessoa deixar, não tem jeito, né? Mas vamos para o capítulo 9, irmão, dá tempo de entrar no capítulo 9. Porque o que acontece? O capítulo 7 era tão grande que a gente começou ele, já tomou um só do capítulo 7. Então a gente hoje concluímos o 7, mas o 8 é pequeno, o 8 passou rápido. Até achei que não ia ter tanta polêmica hoje, por isso que eu gosto que vocês perguntam, porque vocês perguntando a polêmica vem, não é? Então vamos entrar no capítulo 9, né? Vamos fazer uma exegese, uma hermenêutica ao vivo, porque eu só passei o 7 e o 8 em casa. Vamos entrar no 9, então, 9. Não sou porventura livre, não sou apóstolo, não vi Jesus, nosso Senhor. Paulo está nervoso, Paulo está. Não sois minha obra no Senhor? Ainda que para outros ver que esse sempre foi... Paulo morreu com esse problema, de gente que não achava que ele era apóstolo, coisa nenhuma. Olha só, ele mesmo fala, ainda que para outros não seja apóstolo, mas para vós, ao menos, eu sou. Pois o selo do meu apostolado sois vós no Senhor. Esta é a minha resposta aos que me acusam. Quando alguém acusava Paulo de não ser autoridade, de não ser nada, de não ser apóstolo, de não ter visto Jesus, ele fala, vai lá em Corinto e veja a igreja que eu fundei. Vai lá em Corinto e veja o resultado dos frutos que eu ganhei. Vai lá em Corinto e veja as almas da igreja que eu ganhei lá. E aí você vê se eu não sou apóstolo. Aí você vê se eu não sou pastor. Aí você vê se eu não tenho chamado. Pelos frutos conhecereis a árvore. Quem critica às vezes não tem fruto é nenhum. Paulo está falando, eu não sou ninguém não. Então vai lá
lá em Corinto para ver a igreja que está lá fundada, lá pegando fogo pentecostal e o negócio está bom lá. E Paulo falava isso. Então, a igreja é meu apostolado, a igreja chancela o ministério de Deus na minha vida. Quer saber se eu sou ou não chamado por Deus? Passa nas cidades e vê as igrejas que eu fundei e deixei lá abertas. É isso que Paulo está dizendo, né? Esta é a minha resposta aos que me acusam. Não temos o direito de comer e beber. Não temos o direito de levar conosco nas viagens uma esposa cristã. Como os outros apóstolos e os irmãos no Senhor e Cefas. Paulo sempre com Pedro dá uma alfinetadazinha, porque os dois, né, se pegam desde o início. Mas olha só, isso por a gente estar pegando o capítulo aqui na hora, existia alguns problemas, tipo assim, que você quer fazer viagens missionárias, você quer pregar o evangelho. Tinha um negócio assim de não ter mulher acompanhando, para os que não fossem casados. Então pode ser que Pedro já era viúvo, provavelmente Pedro não viajava com a sua esposa, provavelmente ela já era falecida. Até porque ele falou: Jesus, largamos tudo para te servir. Porém, já que eu não posso dizer que ele largou tudo e a família, porque sempre vai aparecer alguém dizendo que Jesus não ia concordar com isso, mas Pedro não viajava com a esposa, então automaticamente eu digo, Pedro era viúvo e a sua esposa era falecida, sem sombra de dúvida, baseado nesse pensamento. Por que eu... Está no contexto, é isso mesmo. Só que a polêmica aqui é maior. Eles estavam criticando as viagens missionárias de Paulo, que ele não tinha direito de carregar nenhuma irmã, ou nenhuma mulher, ou ninguém do sexo feminino, que seja profeta, pregadora, profetisa. Não podia. E aí Paulo faz uma crítica. Paulo, olha só, não temos o direito de levar conosco nas viagens uma esposa cristã, como os outros apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas, né? Retificando, né? Vamos ressuscitar a esposa de Pedro. Porque Paulo está dizendo que criticavam se ele levasse alguma companhia feminina nas viagens, mas ele está dizendo, mesmo esposa cristã, não ele, né? Mas um exemplo, vamos supor, ele viajou com Priscila e Áquila, que é um casal. Só que parece que havia um cochicho, uma fofoca, um burburinho, dizendo que ele não podia ter feito isso. Só que ele coloca que Pedro e outros faziam isso nas suas viagens. Então é meio que Paulo se revoltando contra alguma crítica, alguma fofoca, algum boato que faziam com ele nas viagens. Então ele está dizendo, não temos o direito de levar conosco nas viagens uma esposa cristã, como os outros apóstolos. Se ele está falando isso é porque alguém não gostava, alguém criticava, alguém se impunha contra, né? Uma esposa cristã. Deixa eu só ver o comentário aqui. Sim. Nesse caso aqui, eu acho que eu ia até adiante, o que acontece? Eu acho que ele não está indo nem nesse lado aí. Não é meu entender. Eu queria que você lesse na versão que está... Que era criticado por não ele falava que ele não era apóstolo, que ele não era isso, que ele não era aquilo. Né? Então a impressão que dá é que ele está questionando sobre os direitos dele como apóstolo. Não sobre uma coisa ou outra, porque ele vem aqui, né? Essa e tal, aí vem, só fala sobre as esposas e no seguinte, né? Ou será
só eu, Barnabé, não temos o direito de receber o sustento sem trabalhar? E assim ele segue Calma, porque nem cheguei em Barnabé ainda. Não, sim, ele segue adiante, questionando. É porque o que acontece? Ele não pode dizer, eu não posso levar a minha esposa. Ele não tem esposa. Mulher, irmã, isso, é isso que eu ia... Aqui no comentário está irmã como mulher. Por isso que eu queria ver uma outra versão para a gente fazer um comparativo. Pode ler na versão. Será que eu não tenho direito de receber comida e bebida pelo meu trabalho? Será que nas minhas viagens eu não tenho direito de levar comigo uma esposa cristã, como fazem os outros apóstolos, os irmãos do Senhor Jesus e também Pedro? Mas a versão dela é diferente, né? Mesma? É a linguagem de hoje? Tem alguma outra que está diferente dessa? Almeida, revista corrigida? E também o de fazer-nos acompanhar de uma mulher irmã, como fazem os demais apóstolos e irmãos do Senhor, certo? Exatamente. Eu estava até vendo aqui o comentário que está dizendo que em outras traduções é uma irmã como mulher. Por quê? Porque se eu pego isso aqui ao pé da letra, como que Paulo está dizendo que ele está reclamando que não pode viajar com uma esposa? Paulo não tem esposa, então ele não poderia estar reclamando desse tipo de coisa. Mas havia um preconceito, né? Um cara solteiro estava fazendo nas viagens e talvez ele, se levasse alguma irmã na viagem, as pessoas já iam ver com maus olhos, né? Paulo, você nessas viagens suas aí, com a irmã, viajou, o que aconteceu? Aí ele está dizendo, ora, mas Pedro faz isso, os outros apóstolos fazem, fulano fazem, por que quando eu faço vocês dão errado? É mais justamente nessa versão, carregar uma irmã como mulher. Paulo não pode estar dizendo que ele quer carregar uma mulher, porque ele não tem mulher. É por isso que a gente tem que ver as versões para a gente ver o que mais chega perto dessa verdade. Hoje já dá conversa, irmão. Hoje já dá papo, hoje já dá conversa. Eu vou até acrescentar a esse pensamento. Olha só, Jesus no poço de Jacó, ele fala para os seus discípulos ir na cidade, e ele fica sozinho com a mulher do poço de Jacó. Os discípulos não entenderam aquilo. Jesus sozinho, batendo papo com a mulher, na própria religião dele já não pegava bem. Só que é Jesus, né, cara? Aí Paulo está falando, eu sou apóstolo, por que vocês têm que ficar achando que eu estou vivendo na safadeza? Tipo assim, então é o mesmo pensamento. Havia uma visão preconceituosa, mas Paulo está falando, poxa, eu não sou nenhum, eu não nasci ontem, não me converti há uma semana, e talvez, como Jesus tinha várias discípulas, mulher também, que ajudava no ministério, não que andava com ele a sós, mas que ajudava, e quando ele vai para o poço de Jacó, e ele fala para os seus discípulos ir, para ele ficar sozinho com ela, é porque justamente ele não, aquela visão ali, não era boa no tempo de Jesus, então ele não queria que os apóstolos ficassem para ouvir a conversa que ele ia ter com ela, era uma conversa mais particular. Então, é justamente baseado nesse tipo de pensamento que estavam levantando uma fofoca contra o apóstolo Paulo. Vamos continuar aqui, que o contexto depois vai fazer a gente entender. Não temos o direito de levar conosco nas viagens uma esposa cristã, que, outras traduções, uma irmã como mulher, como os outros apóstolos e os irmãos no Senhor e Pedro. Ou somente eu e Barnabé não temos o direito de ser dispensados de trabalhar? Quem vai alguma vez à guerra com os seus próprios recursos? Quem planta uma vinha e não come do seu fruto? Quem apacenta um rebanho e não se alimenta do seu leite? Digo isto baseado apenas em considerações humanas, ou a lei não diz também a mesma coisa? Olha no contexto que vai se seguindo,
que a gente já está vendo um outro caminho que essa história está tomando. Paulo está dizendo que ele também é criticado por usufruir dos bens da igreja, que ele não é um super apóstolo, que ele não é aquele apóstolo que andou com Jesus, que tem o direito de usufruir dos bens da igreja, mas ele está dizendo, olha, quem planta uma vinha não come do seu fruto, quem apacenta o rebanho não se alimenta do leite do rebanho. Digo isto baseado apenas em considerações humanas? Ou a lei não diz a mesma coisa? Com efeito, a lei de Moisés está escrito: não amordaçarás o boi que tritura o grão. Acaso Deus, que se preocupa com os bois, ou seja, esse versículo lá, não amordaçarás a boca do boi que tributa o grão, é uma palavra voltada para o trabalhador, né? Se ele trabalha, ele tem direito de comer. E eles falavam assim: não espere pagá-lo no dia seguinte, ele terminou o trabalho, você já tem que pagar ele. Por quê? Porque ele precisa comer. Porque esse primeiro se trabalhava para receber depois. Lá ninguém dava o dinheiro adiantado antes do serviço, não. Então ele fala: não deixe para pagar o teu servo no outro dia, pois ele tem fome naquele dia, ele acabou o trabalho, você tem que pagar. Aí ele dá o exemplo do boi. Se o boi está debulhando o trigo, está trabalhando, não amordaça a boca dele, porque se você não vai ter boi, ele vai morrer. Então, dê a ele o alimento digno do seu trabalho. Então, baseado nesse pensamento, acaso Deus se preocupa com o boi? Não. Não é sem dúvida por causa de nós que ele assim fala? Sim, por causa de nós é que isto foi escrito. Pois aquele que trabalha deve trabalhar com esperança, e aquele que pisa o grão deve ter a esperança de receber a sua parte. Semeamos em vós os bens espirituais. Será excessivo que colhamos os vossos bens materiais? Já havia uma fofoca e um burburinho que estavam dizendo que Paulo estava se aproveitando dos recursos da igreja só pelo fato de ser apóstolo, de ter fundado a igreja, de ser pastor da igreja, e ainda assim queria privar ele dos direitos dos bens materiais da igreja, né? Vamos concluir? Se outros exercem esse direito sobre nós, sobre vós, já tinha gente fazendo isso. Se outros exercem esse direito sobre vós, por que não poderíamos nós com mais razão? Todavia não usamos. Olha que Paulo fala: mesmo eu tendo o direito de receber coisas materiais de vocês, é o meu direito, eu me privo desse direito. Isso já é uma opinião particular de Paulo. Se outros exercem esse direito, eu tenho muito mais, sou o fundador da igreja. Todavia não usamos esse direito. Ao contrário, tudo suportamos para não criar obstáculo ao evangelho de Cristo. Não sabeis que os que desempenham funções sagradas vivem dos rendimentos do templo? No Antigo Testamento, sacerdote, sumo sacerdote, levita, aqueles que viviam das funções sagradas. Por que esses animais eram levados para o templo e lá eram todos os animais que eram levados agora para o templo do Senhor era alimento somente para os sacerdotes, sumos sacerdotes ou levitas, e tinha que ser a melhor carne. E não era o que sobrava podia dar para alguém, não. O templo pagão que sobrava podia ser vendido no açougue. Quando era um sacrifício ao Senhor, tinha que ser consumido pelos sacerdotes e pelos levitas. Não tem esse negócio de sobrar e levar para o açougue, não, porque era carne santa, sagrada, consagrada. Não sabeis que os que desempenham funções sagradas vivem dos rendimentos do templo, e os que servem no altar têm parte no que é oferecido sobre o altar? Da mesma forma, o Senhor ordenou aos que o anunciam o evangelho que vivam do evangelho. Isso hoje é também muito mal interpretado, porque tem pessoas que pegam a Bíblia, pregam, agora eu vou viver do evangelho.
Eu tenho um recado, tu vai morrer de fome. Vai morrer de fome. Por quê? Porque isso aqui é algo específico, isso aqui é um chamado. Paulo estava dizendo, é o mesmo exemplo, vamos assim, o Antigo Testamento. Eu tenho 7 minutos, é o suficiente para a gente explicar. Antigo Testamento, sacerdote, ou a tribo de Levi era uma tribo separada, nem terra para eles davam. Então, escolheram uma terra para que eles vivessem. Eles não produziam recursos, esses recursos eram doados para eles. Então, tinha no Antigo Testamento uma tribo específica, alguém separado para a casa do Senhor. E nessa tribo separada para a casa do Senhor tinha os sacerdotes. Então, o tal do dízimo dos 10%, que era oferecido no templo de alimento, principalmente alimento, faziam com que os que vivessem do templo se alimentassem e comessem dele. Então, no Antigo Testamento, acontecia desta forma. Os sacerdotes e os levitas eram sustentados pelos 10% das 11 tribos. E o que acontece? Paulo está dizendo, não era assim, quem vive do altar se alimenta do altar. Agora Paulo está dizendo que em Corinto tinha pessoas que estavam usufruindo dos bens materiais de Corinto. Paulo está dizendo, eu que tenho esse direito, que sou fundador da igreja, poderia e eu me retenho para que não haja escândalos, não haja burburinhos. Porém, aquele que prega o evangelho, esse vive do evangelho. Mas as pessoas têm que entender uma coisa, chamado é uma coisa que não é isso aí que a gente vê, nasce um pregador todo dia. Nasce um pregador todo dia. E aí a pessoa pega esse versículo, agora eu vou viver do evangelho. É por isso que eu estou dizendo, vai passar fome. Vai passar fome. E depois, se não estiver passando fome, não adianta falar, Jesus me decepcionou. Irmão, quantas pessoas que eu conheço que se iludiu com essa vida de pregação e ou está desviado ou passou fome mesmo. E aí voltou a bater cartão para o homem. Porque você tem que entender uma coisa, que viver do evangelho não é para qualquer um. Viver do evangelho não é esse negócio de, agora eu estou pregando, eu vou viver do evangelho. Vai para ver o que acontece. Você vai passar uma enorme dificuldade. Se for casado então, tu vai botar o currículo no dia seguinte, porque vai passar mais dificuldade ainda. Né? Viver do evangelho não é você viver uma vida de glamour. Viver pela fé ou viver do evangelho é saber que hoje você comeu, amanhã Deus proverá. E Paulo vai dizer, não é qualquer um que tem capacidade e chamado para suportar esse tipo de fé. Então, quando Paulo diz, aqueles que anunciam o evangelho, viva do evangelho, Paulo está falando de pessoas que têm um chamado específico para o ministério. Ele não está falando que, ele não está dizendo que está surgindo aqui uma onda de pregadores que decidiram viver do evangelho. Então, infelizmente, isso hoje é muito mal aplicado e muito mal interpretado. Mas para isso aqui estamos nós, para resolver essa questão. Próxima quarta-feira, vamos dar continuidade pelo versículo 15. Do capítulo 9. Próxima quarta-feira, capítulo 9, a partir do versículo 15. Perguntas? Quem prega o evangelho, vive do evangelho? Perguntas? Só uma dúvida, já que levantou. Já que levantou. Seu, como é que é? Cunhado, afilhado? Como é que é? Genro, é genro? Filho. Ele prega sempre. Ele está só no ministério da trabalho. Não, sim, era só essa. É claro, é claro.
Pode encerrar aí. Deus abençoe aqueles que nos acompanhou. Quarta-feira que vem estaremos dando continuidade do versículo 5 do capítulo 9 de 1 Coríntios. Amém?